Firme, coloco-me na existência. Seguro, percorro os caminhos da vida. Amor, trago no âmago do meu ser. Esperança, ponho em cada fazer. Confiança, cunho em cada pensar. Estes 5 dão-me a minha meta. Estes 5 dão-me a existência. Rudolf Steiner. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Acho que eu conheço todos vocês. É com grande alegria que a gente recebe hoje o Márcio Ribeiro, que além de pai do Jardim Colibri, é também instrutor e terapeuta avançado de Body Talk, fisioterapeuta, acupunturista e fundador do Instituto Márcio Ribeiro de Desenvolvimento Humano. A palestra de hoje é uma introdução ao curso de Body Talk Acesso, que será realizado no dia 1 e 2 de agosto. A comunidade e amigos do Colibri receberão um desconto especial e toda a arrecadação será revertida ao Jardim Colibri. No convite que vocês receberam, consta o link para a inscrição para o curso. Contamos com vocês, agradecemos desde já e Márcio, agora é com você. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos vocês, né? Obrigado ao Colibri por essa oportunidade. É um prazer poder participar mais ainda com vocês agora, introduzindo um pouco do meu trabalho e espero que ele possa reverter em benefícios de vários níveis. Então, eu vou falar do Body Talk, do sistema que eu trabalho. E primeiro trazer para vocês o fundador, né, para trazer um pouco da bagagem de quem é a pessoa por trás desse sistema que eu ensino. O Dr. John é um quiropata australiano que por mais de 5 anos presidiu a diretoria da Universidade de Terapias Naturais em Brisbane, na Austrália. Lá ele era o chefe da área de acupuntura e terapias naturais e também tinha sua clínica, onde ele fazer seus atendimentos com terapias como acupuntura, osteopatia, quiropraxia. Então, o John tem uma extensa bagagem de várias áreas, filosóficas, médicas, teóloga. Ele é um teólogo também formado, né? Ele já, na verdade, casou alguns terapeutas de Body Talk. Ele decidiu, na verdade, que o sistema do Body Talk deveria ser lançado nos Estados Unidos nos anos 90. Então, ele se mudou para lá e ele não quis entrar com o sistema dentro da área de medicina tradicional, ou seja, pela quiropraxia. Ele entrou como teólogo nos Estados Unidos, para assim ele podia tocar as pessoas, né, dentro da linha religiosa e filosófica, e podia então expressar a forma como o Body Talk pensa. O Body Talk é um misto de filosofia oriental, medicina chinesa e mecânica quântica aplicada com metodologia científica ocidentalizada, vamos dizer assim. A gente mistura todo o sistema num só. Um pouquinho sobre a minha carreira, apesar da Gabi já me apresentar. Eu comecei como fisioterapeuta, mas desde o início da minha carreira eu já achava que tinha alguma coisa estranha com o corpo, no sentido de que algo mais intuitivo me chamava a atenção. Eu lembro bem quando eu estava no meu 3º ano de faculdade, eu fazia a parte de estágio numa clínica de ortopedia e traumatologia em São Caetano do Sul, onde eu morava. Eu tinha uma senhora que tinha um joelho osteoartrítico bem inchado, né? Bem cheio de edema e com dor, e ela andava com muletinha para chegar a fazer fisioterapia. Eu fazia uma das curtas, ultrassom, gelo, eu fazia a terapia tradicional de fisioterapia. Eu pensava, eu não vou conseguir ajudar essa mulher. Não tem jeito que esse joelho vai melhorar desse jeito, usando só essas coisas. E eu tinha uma intuição no meu ouvido que dizia, passa Vick no joelho dela. E eu pensava na minha cabeça, se eu falar para a terapeuta, ela vai mandar embora do estágio. Eu ganhava R$150 por mês para atender 80 pessoas. E eu ia perder esse emprego. Mas eu resolvi comprar o Vick na farmácia, escondido no meu bolso. E aí, quando eu estava fazendo das curtas nela, eu fechei a cabininha e falei, olha, você vai passar no seu joelho, mas não conta para ninguém. Você vai contar para o fisioterapeuta e você mandar ela embora. E ela começou a passar esse Vick no joelho. E depois de uns 6 meses, eu vi aquela senhora reduzir mais de 50% de dor. A clínica cheirava Vick. A terapeuta achava que era a fisioterapia que estava melhorando. Isso por mais de 20 anos atrás. Eu já estou formado desde 98 como fisioterapeuta. E aquilo bugou a minha cabeça. Aquilo criou dentro de mim uma sensação de que eu realmente estava num caminho pequeno se eu só ficasse com a medicina ocidental.
se eu só ficasse com o movimento físico do corpo. Eu precisava entender que existia algo além do físico, né? Que envolvia a minha intuição, envolvia a intuição do meu paciente, a história de vida do meu paciente. Mas só foi quando eu fui estudar medicina chinesa e toda a filosofia e a parte oriental, quando me mudei para a China, eu entrei mais em contato com esse lado filosófico do ser humano, né? O lado do caminho espiritual, o lado de uma busca de autoquestionamento. Então eu venho buscando integrar esses caminhos e dentro desses possíveis caminhos, em 2004 eu conheci o Body Talk. E eu fui apresentado ao sistema e toda essa bagagem que o Dr. John trazia, a forma como ele criou o módulo. Como é que você podia acessar toda essa informação de uma vez só, numa única sessão e fazer mudanças, tanto físicas, emocionais ou espirituais ao mesmo tempo. E desde então eu não larguei mais o sistema. São 16 anos que eu venho cursando esse trabalho, desde 2007 que eu sou instrutor de Body Talk. Então, em 2010, tem sentido eu voltar ao Brasil, depois de 11 anos na Ásia, para poder ministrar esses cursos de Body Talk na nossa língua portuguesa. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho viajado pelo país, ou pelo menos até a pandemia começar. Agora eu estou tendo a oportunidade dos cursos online, né, que tem dado certo também. Então, eu continuo nessa carreira muito baseado numa crença de que eu acredito na cura espontânea do ser humano, quando você consegue alinhar o que realmente ele precisa tomar de consciência no corpo, na mente e no espírito. Mesmo que isso leve algumas semanas, meses, ou às vezes alguns anos de terapia, mas eu já tive curas espontâneas também. Então, eu acredito muito nesse potencial que o ser humano tem de realmente, num alinhamento, mudar de prisma de consciência, mudar de estado de saúde e realmente se tornar mais saudável, mais consciente. Eu acabei trazendo um coach aqui do Steiner, cabe muito para o atual momento, ele escreveu isso há muitos anos atrás, um pouco assustadoramente para nós terapeutas, o ideal do Steiner nessa profundidade, mas aqui ele traz claramente para a gente o que está acontecendo no atual momento e a dificuldade que a gente está passando de continuar pesquisando pela consciência humana, vamos continuar pesquisando pelo aspecto espiritual do ser, né? O Body Talk é um caminho espiritual de iluminação. É assim que o Dr. John pensou no início, utilizando essa junção de Ocidente e Oriente. O processo chama-se individuação, é a grande bagagem do Body Talk. Então, aqui o Steiner traz para a gente uma clareza muito grande de que a gente não pode parar a luta. A gente não pode parar de tentar buscar pela consciência a saúde, e não pelo físico apenas. Não que o físico não tenha seu lugar, né? O físico ele precisa estar em harmonia para carregar essa mente, carregar essa consciência. Mas não é pelo físico que a gente vai buscar consciência. A consciência que busca o físico na nossa visão terapêutica do Body Talk. Então, para isso, eu vou trazer algumas filosofias para vocês das bases científicas do sistema Body Talk. Uma das bases científicas se baseia na evolução do paradigma da saúde. Então, se a gente olhar o modelo cartesiano, o corpo é um composto de partes separadas que seguem leis da física. Isso apresenta alguns conflitos, porque você traz uma realidade fixa, você traz a visão do diagnóstico e o corpo e mente como sendo separados. Trocar uma peça do relógio nem sempre restaura o seu mecanismo. É um dos problemas que a medicina tradicional passa no momento, porque nem sempre que ela medica, nem sempre que ela faz uma cirurgia, muda o estado de saúde do paciente. Então, o Body Talk se baseia no modelo de sistemas dinâmicos. Um dos caras que escreveu sobre isso, ficou muito conhecido para a gente, é o Fritjof Capra, né? Nos anos 60 e 70. Ele escreveu livros como O Ponto da Mutação, ou A Teia da Vida. E ele trouxe para a gente a tomada de consciência de que o corpo interage dinamicamente. Tá? Então, o John pegou essa ideia e trouxe para o Body Talk. Então, todas as partes contribuem no desempenho de todo e precisam estar em constante comunicação, sincronização e equilíbrio. Precisamos ir além. A ciência observa, de 120 anos para cá, que a matéria subatômica se comporta de forma diferente da matéria visível. Então, isso se traz conceitos da mecânica quântica, que a gente chama do observador. Né? O que é partícula, o que é onda, como é que isso tem a ver com a saúde física, mental e emocional de cada um de nós. Para isso, a gente pode usar o modelo da física quântica e o modelo chamado holográfico do ser humano. Então, uma filosofia chamada Bootstrap diz o seguinte: não existem constantes, leis ou equações fundamentais.
O universo material é uma rede dinâmica de eventos interrelacionados. É a estrutura de todas as propriedades da rede que determina o resultado. Isso quer dizer que realmente para a minha saúde acontecer, eu dependo de uma orquestra em harmonia. Eu dependo de uma comunicação entre órgãos, endócrinas, partes do corpo, chakras, meridianos. Eu não posso mais separar o ser humano e estudar ele por partes. Eu tenho que ter uma técnica que atende todas as partes ao mesmo tempo. E essa é a forma como o Body Talk trabalha. No Teorema de Bell, tudo é interconectado e interdependente. Quando qualquer coisa muda, todos os outros elementos da rede da realidade respondem e se modificam, porque tudo é um. Uma visão de exemplo é o caleidoscópio, né? Quando você vai mexendo ele vai se modificando e formando novas imagens. Então, sendo assim, o meio ambiente molda a nossa mente e a nossa saúde. Buda tinha o dizer de que a mente molda o mundo. Ele só esqueceu que ninguém nasce limpinho. A gente nasce moldado pelo mundo. E esse molde nem sempre é o melhor para a gente. Então, no Body Talk, a gente revela o que está acontecendo nesse molde e muda a experiência, muda a dinâmica para trazer um novo prisma de realidade, uma nova perspectiva de realidade. Nessa onde você tem a expressão da saúde versus a expressão da doença. Então, para a gente, a doença não é inimigo, mas ela é um caminho do doente, só que numa perspectiva desorganizada. Quando eu equilibro a comunicação dessa desorganização e levo ela a uma nova organização, ela pode manifestar a saúde. Independente do contexto que a pessoa traz, independente da história, só muda o tempo para que essa pessoa consiga essa saúde. A gente não tem um limite no Body Talk, ou não tem uma questão de quais pacientes você pode atender. Nós atendemos o ser humano como um todo. O tempo para cada um se equilibrar e estar no estado de saúde é variável. É realmente dependendo do contexto que está inserido e do quanto você consegue harmonizar por equilíbrio, por comunicação, aquilo que foi prioridade naquele momento da sessão. Uma outra teoria, que é o universo holográfico, diz assim: toda parte microscópica do corpo sabe exatamente o que as outras partes estão fazendo, porque as contém dentro de si mesmo. Se uma coisa muda em tudo, o todo se transforma. Então, as bonecas matrióscas, ou DNA e manifestações, caem dentro dessa teoria. A gente entende hoje que o fator epigenético é um grande fator na saúde. O projeto Genoma, nos anos 90, conseguiu mapear em torno de 24 mil genes humanos. E a gente tem na mosca 27 mil genes. Então, a gente é mais que uma mosca. Naquela época, eles chamaram isso de junk DNA, era 90% de material que eles não conseguiam ler. A epigenética, no ano 2000, mudou tudo isso para a gente. Um grande advogado disso chama-se Bruce Lipton. Ele escreveu um livro chamado A Biologia da Crença. Ele conseguiu trazer para a gente com clareza de que o meio ambiente, a nossa cultura, a religião, nossas crenças, elas moldam a nossa saúde. E não necessariamente moldam de uma forma saudável. Então, muitas vezes, quando você modifica como essa comunicação acontece, eu posso expressar saúde, eu posso modificar o DNA. Não em sua propriedade proteica, mas em sua quantidade de marcadores epigenéticos que estão ligados ou desligados e produzem doenças ou produzem uma rejeição à saúde. Para isso, o Body Talk criou duas ideias. A gente chama do inato e sabedoria inata. Então, o inato para a gente é a consciência universal que revela a fórmula da sessão ou a combinação de fatores que formam um desequilíbrio e prioridade. A sabedoria inata é a consciência localizada do corpo que implementa a sessão. Ela é responsável pela capacidade do corpo de se reequilibrar a todo momento, mantendo a sincronicidade no corpo-mente. Então, aí você vai se perguntar, se existe uma sabedoria inata que desde o início da vida se autorregula, por que eu não estou legal? Estresse. Estresse de uma forma inconsciente ou estresse consciente do qual eu tomo de uma forma egóica ou pessoal na experiência da vida, pode quebrar a comunicação natural do corpo, que é essa sabedoria inata. O trabalho do Body Talk é revelar em prioridades e vincular em prioridades quais contextos estão estressando o paciente, quais contextos, seja de corpo, mente ou espírito, estão sem organização e comunicação, e implementar essa nova organização no corpo-mente, através da sincronização dos 3 cérebros. Estudos que a gente faz hoje mostram que nós temos 3 cérebros no corpo que monitoram diferentes funções. O cérebro mental lida muito com o nosso raciocínio, de lógica e planejamento, e lida muito com o modelo cartesiano do racional. O cérebro do coração lida muito com as nossas emoções e como lidar com essas emoções,
o quanto elas se tornam patológicas na expressão. E o cérebro do intestino, conhecido como a microbioma intestinal, ou a microbiota intestinal, lida com instinto, discernimento e intuição. Então, o Baritak governa todo o trabalho de reequilíbrio e comunicação através dos 3 cérebros. E com isso ele expressa a saúde a cada sessão e a cada momento. As sessões de Body Talk, uma vez que você entra em contato e recebe, ela permanece no tempo e espaço como uma onda de consciência que está armazenada no coração. A gente acredita que no coração de cada um de nós é essa faísca do inato, essa faísca da consciência universal. Em alguns estudos filosóficos, eles chamam isso do projeto Atman. E seria que o átrio direito do coração carrega a faísca do universo, a consciência como um todo. Pelo Baritak, a gente acredita que a gente desperta essa consciência, a partir desse lugar, o equilíbrio acontece e uma nova memória celular acontece, na qual se estabelece a comunicação e o que acontece a partir daí é uma expressão de saúde naturalmente. Então, a consciência localizada, onda, faz parte de uma rede mais ampla e universal, constantemente vinculada e respondendo à consciência universal oceano. O que eu quero dizer com essa analogia de onda e oceano? Você pensar na onda e oceano, quando uma onda chega na praia, o que ela acha que vai acontecer? Na maioria das vezes, como ego, a gente acha que a vida acaba, a morte, fim da jornada. Mas a grande realização é que a onda, ao chegar na praia, ela lembra, ela nunca deixou de ser oceano. Então, literalmente, ninguém nunca morre aqui na vida humana. Nós somos apenas uma onda expressa no oceano, enquanto identificados com a onda, doença, separação, ego, né? Quebra de comunicação. Quanto melhor eu comunico a minha expressão de onda com o oceano e sei quem eu sou, menos eu me separo dessa experiência, apenas vivo a jornada dela, independente da morte quando ela chega, porque é apenas um acontecimento, não o fim de uma jornada. Por dizer assim, a gente nem sabe dizer quando começou a jornada, apenas de que a vida é uma jornada, mas que dá para fazer de uma forma mais pacífica, mais amorosa, mais em equilíbrio e com saúde. Esse é o objetivo principal desse trabalho. Sendo assim, consciência e observador acabam se unindo. Como onda, eu posso me tornar um observador que busca observar através da consciência ou pela consciência, e não pelo pequeno ego separado, tomando a experiência da vida como pessoal. E aí eu interpreto que, de fato, a vida não é pessoal, é apenas uma jornada, é apenas uma experiência e é impessoal. Então, a consciência universal inteligente existe primeiro, é a substância fundamental de toda a realidade. Exemplo, concepção e DNA. A consciência ou o ato de observar afeta o resultado de qualquer pesquisa e assim cria a realidade. Um experimento feito antigamente em mecânica quântica chama-se experimento da fenda dupla. E eles entenderam que o universo, ou nós, somos um potencial de ondas. Mas quando nós observamos, nós viramos uma partícula de matéria. E isso cria uma identidade. Quanto mais eu me identifico que eu sou o Márcio, que eu sou esse corpo, mais eu vivo a partícula da experiência e não a onda da experiência. E a onda da experiência conta para mim que eu não sou filho do meu pai, filho da minha mãe, ou brasileiro, ou masculino. Como essência e consciência, nós todos somos masculino e feminino pela identidade do Yin Yang, ou pela identidade da não-dualidade filosófica que vem da filosofia indiana chamada Vedanta, ou Advaita. Então, o ser humano, per se, ele é um observador de sua história. Aquilo que se observa, você colapsa como realidade. Isso quer dizer que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que passa nos filtros da mente e como a mente vem moldando o mundo no qual a gente está inserido. E muitas vezes nos faz sentir medo, raiva, preocupação ou sensações que nos limitam na nossa experiência. A consciência universal é o observador que colapsa possibilidades e anima a criação de forma funcional, saúde, ou disfuncional, sintomas. Quanto mais pessoal eu tomo a experiência, mais sintomas eu tenho que ter. Quanto mais eu entendo que isso aqui é apenas uma experiência impessoal, eu não preciso do sintoma para lidar com a consciência. Isso é difícil, um pouco até desafiador falar sobre isso, mas é possível chegar nesse grau de iluminação, independente de onde você começa no processo, independente também do tempo ou espaço que você começa. O fato é começar, e quanto mais você começa, você chega nessa tomada de consciência eventualmente. Às vezes eu digo que parece que eu já estou na 4ª vida dentro da mesma vida. Já vi 3 vezes o Márcio morrer. Porque eu não consigo mais me identificar.
quem era esse Márcio quando começou a jornada do Body Talk. Que as crenças ali que ele tinha absolutamente não coexistem mais com a minha realidade. Né? Então, no Body Talk, a consciência, que ontem era o campo da filosofia, hoje tem sido redefinida como física quântica aplicada. E o Body Talk pode ser visto como uma ponte entre esses dois mundos. O mundo do Oriente, o mundo da essência filosófica Advaita, que significa não dualidade, a filosofia que já existia nos Vedas, em relação com a mecânica quântica e ciência aplicada hoje, moderna. A gente junta esses dois meios. Tanto que se você for ver esse termo novo, que a gente chama de mindfulness, nada mais é que meditação vipassana. Já acontecia no Zen budismo, já acontecia há mais de 5 mil anos atrás. A gente só deu um nome mais chique para o atual momento. Então, baseando-se nisso, grandes filósofos trazem para a gente consciência como definição. Eles dizem, consciência é a substância base da manifestação. Esse aqui é o Amit Goswami, é um físico quântico, que antes era teorético, né? Aí teve um ataque cardíaco, teve um deslocamento do corpo físico, teve uma experiência astral, teve uma experiência de tomada de consciência, voltou, ficou vivo e trouxe toda uma nova informação, realmente dizendo que a física newtoniana ou teorética está errada sobre a expressão humana. E aí virou um físico quântico. Ele adora vir ao Brasil, tem vários livros dele traduzidos em português. E o Ramesh Balsekar, que é um filósofo Yanni da Advaita, ele diz que consciência é tudo que existe. Ele é o meu guru, vamos dizer assim, nos meus últimos 10, 20 anos de terapia. Quem eu venho estudando e me aprofundando no que ele traz para a gente sobre visão de mundo e visão de vida. Eu gostaria de apresentar para vocês uma técnica do Body Talk, para vocês terem uma experiência direta de uma harmonização. O que a técnica do córtex tem a ver com a nossa saúde? A visão da técnica do córtex diz de que tudo que está acontecendo no córtex cerebral, que é a parte pensante, raciocínio, que armazena informação auditiva e memória visual, memórias de campo, que estão sendo processadas diariamente em você, é um holograma do que está acontecendo no seu corpo-mente. Então, quando você equilibra a técnica do córtex, você equilibra o corpo-mente de uma forma holográfica. Isso quer dizer que é uma das técnicas mais holísticas do Body Talk. Você pode utilizar quantas vezes você quiser no dia para uma auto-equilíbrio, uma auto-harmonização. Quando você desperta para a sabedoria inata do corpo, equilíbrio do córtex, ele vai navegar no corpo e equilibrar aquilo que precisa atenção naquele momento. Se é uma tensão bioquímica, ele vai organizar a bioquímica do corpo. Se é uma questão bioelétrica, ele vai organizar uma questão bioelétrica. Se é músculo esqueletal, postura, força muscular, desequilíbrio, coordenação, ele também vai fazer esse equilíbrio no momento. A técnica é simples e ela consiste de você utilizar uma mão com os dedos fechados para simbolizar a parte do córtex cerebral que a gente vai começar a implementar. E a gente começa ela na base do occipital, um pouco acima da cervical. E com a outra mão aberta, você toca os dois hemisférios cerebrais, inspira, expira profundo. Quando você inspira e expira profundo, você está escaneando todo o cérebro e todas as informações do corpo-mente. Então, inspira, expira profundo. Expira profundo. E alterna com toques no coração e depois no intestino, em cima do umbigo. Volta na cabeça, implementa. Coração, intestino, fazendo com que os 3 cérebros tomem consciência daquela área do córtex cerebral. Põe uma mão acima, subindo um palmo no córtex cerebral, para a gente estimular uma outra área do cérebro. E faz o mesmo procedimento. Inspira, expira profundo. Topo da cabeça. Testa.
lateral da cabeça. E a outra lateral. Segura os dois lados. Essa é uma das técnicas até que a gente utiliza no curso Body Talk Acesso. O Body Talk Acesso foi um curso criado para atender a população em geral e as pessoas em geral como uma manutenção de alto equilíbrio e equilíbrio ao próximo. O intuito que o John teve em 2005 foi criar um curso que podia expressar 5 técnicas que qualquer membro da família podia aprender, qualquer pessoa numa comunidade podia aprender, ou escola, e aplicar em crianças, aplicar em adultos, aplicar em qualquer pessoa diariamente. Então, a gente pensa que o foco do Body Talk Acesso, para ter um efeito benéfico, tem que ser feito no mínimo por 30 dias seguidos. E mesmo que você não vá fazer o curso do Body Talk Acesso, mas você tire um proveito dessa técnica que a gente fez, você pode fazer ela diariamente por 30 dias e observar como é que você ficou nesses 30 dias. O que foi melhorando ao longo desses 30 dias? O intestino funcionou melhor? O sono melhorou? Postura? Muitas coisas podem ser graduais e outras podem ser bem rápidas, né, bem agudas que mudam em você. Por exemplo, pessoas às vezes com enxaquecas recorrentes, com dores de intestino recorrente, podem sentir melhoras rápidas. Crianças hiperativas podem acalmar, muitas vezes, quando você faz essa técnica. Porque no momento que você faz o córtex, você interage melhor com as funções holográficas do cérebro e com as funções hemisféricas também. Direitas, intuitivas e emocionais, e esquerdas, intelectuais e racionais. Muitas vezes isso acalma a criança. Nós tivemos um estudo feito em 2006, foi pago pela Oprah. Ela pagou esse estudo nos Estados Unidos por 6 semanas nas escolas dos guetos de Chicago, onde o Body Talk Access foi incluído na escola como um protocolo aplicado diariamente pelos professores. E havia uma equipe para fazer isso nas crianças. E eles obtiveram 50% de resultado. Esse tipo de pesquisa está disponível no site do bodytalksystem.com e mostrou grande benefício no equilíbrio diário de mudança de comportamento de violência, comportamento de atender a aula, menos crianças que ficavam doentes e os pais tinham que parar de trabalhar e levar para o hospital para ganhar 2 aspirinas, né? Porque o sistema de saúde muitas vezes faziam isso, né? As pessoas são de classe média baixa, têm pouca renda financeira, então eles precisavam de algo rápido. Então o John quis criar esse curso que atendesse necessidades em todas as classes, em todos os credos, em todas as raças, para ser aplicada diariamente. Então, esse corte já é uma das primeiras técnicas que você aprende lá, mas aqui você já pode pegar essa técnica e fazer uma tentativa com você. Usar o corte diariamente por 30 dias e observar como é que você ficou. Você só precisa escolher um momento do dia para fazer e buscar um momento que não seja no fim do dia. Muitas pessoas às vezes deitam na cama, agora eu vou fazer o corte. Chega na metade, já dormiu. Porque você vai relaxar e integrar. Então, às vezes passa, mas antes de deitar na cama. O logo que desperta de manhã faz um córtex. Uma das analogias que o John trouxe para a gente, pensar em fazer um córtex é como se pensar passar o fio dental nos dentes. A gente faz a higiene bucal, quando você faz o córtex é como se você fizesse uma higiene mental. Você integra os 2 hemisférios para despertar mais o potencial do teu cérebro. Que é o que nós somos seres de potencial e possibilidades, mas que fomos inseridos em momentos fixos de ideias e paradigmas fixos de ideias, que muitas vezes não são melhor para a nossa saúde. Eu tenho aqui uma possibilidade, uma oportunidade, vamos ver como é que está meu tempo. Está indo bem, né? Ainda temos um tempinho. Eu tenho um tempo aqui que eu posso fazer uma demonstração de uma sessão para vocês. O que é uma demonstração de uma sessão? Você vai receber uma sessão de Body Talk da forma como eu opero na clínica, do jeito que eu faço na clínica. Você vai observar que eu vou estar usando minha máquina aqui atrás e eu vou estar mexendo no meu braço para representar o teste biofeedback neuromuscular, que faz uma leitura do protocolo do Body Talk. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se não me engano, um protocolo. Só um minuto. Esse aqui é o nosso manual de fundamentos do Body Talk, tem bastante material. Márcio, só um instantinho. Oi. Eu acho que tem gente na sala de espera. Ah, é?
Eu recebi aqui uns recados. Espera aí, então, desculpa. Espera um pouquinho. Ah, sim, tem uma pessoa aqui esperando. A Samantha. Só tem uma pessoa, tá? Esperando. Então, pronto. Tá, obrigada. Não, eu não vi aqui chamar. Engraçado. Ok. Então, aqui você tem um protocolo de Body Talk. Esse aqui é um protocolo de fundamentos. Então, você navega em só 60% do material. Existem outras bolhas que estão em cinza que a gente ocupa com material avançado. Body Talk hoje, se você fosse pensar em termos de carreira científica, de trabalho terapêutico, você tem uns 10 anos de material. O Dr. John já deixou um legado muito grande para a gente, apesar dele estar vivo aí, né? Ou seja, ele está produzindo um legado novo. Mas fosse ele fazer passagem agora, o Body Talk não para. Ele tem muito material ainda para a gente percorrer. Eu vou tirar meu microfone aqui. Não é um sorteio muito democrático, mas tem alguém que gostaria de receber a sessão de demonstração? Levante a mão, aí eu faço a sessão para você. André, legal, então vou fazer para você. Isso aqui é a sala onde eu estou dando aula, então aqui já está improvisado com o material para aula. Tá, eu consigo ouvir você. Ok, André, tudo que você tem que fazer é ficar relaxada, respirar. E eu vou estar daqui fazendo uma leitura do protocolo sobre a sua saúde. Eu vou estar revelando informações do que eu vou equilibrar. E como a gente está fazendo a distância, que é diferente se fosse um instituto, eu vou usar o meu corpo como implementação, focado na sua energia, focado na sua sabedoria. E você vai sentir as transformações aí. Às vezes espontâneo, tem pessoas que se sentem melhoras, ou leveza, respiração melhora, ou se tem algum tipo de dor, às vezes se melhora na dor, mas muitas vezes também é depois da sessão, passado algumas semanas, tem alguma melhora. Então vou começar. O primeiro aspecto que vem para mim, nós vamos fazer uma circulação pulguim. O que é isso? Nós vamos melhorar a circulação de sangue, nervo e linfa para toda a tua região lombar, focando em específicas partes da lombar, tanto as vértebras, quanto o assoalho pélvico, o músculo piriforme, os glúteos, a relação do músculo psoas, que tem uma base de engajamento. Isso quer dizer que às vezes você senta por muito tempo, se você está com dificuldade em alguns movimentos, ele está um pouco mais tenso. Nós vamos melhorar a circulação dele primeiro. Nós vamos fazer um vínculo disso com matrizes no Body Talk. A gente vai remover uma matriz que você não precisa mais. E ela tem a ver com o seu fêmur. O osso do fêmur é o osso mais longo do corpo. Ele tem muito a ver com apoio. Eu estou pegando aqui, André, como se a gente fosse remover uma matriz de apoio familiar que você fez por muitos anos, mas que hoje em dia você não precisa mais apoiar, mas essa memória fica no seu corpo. Então, existe uma tendência sua a doar mais energia do que você precisa para contextos que parecem familiares, mas não são. E isso drena energia de você, cansa você. Vamos remover essa matriz. Isso tem uma parcela e tem uma subseção, que significa que eu vou trabalhar um conceito dentro da medicina chinesa, que é os 5 elementos. Vou melhorar a relação de 2 elementos para você que são importantes, que é o elemento fogo e o elemento metal. Quais são a relação desses elementos fogo e metal? Na questão do movimento, o elemento fogo significa máxima expansão, e o movimento de metal é início da contração. Se eles estão desequilibrados, às vezes você expande mais e às vezes você contrai menos. Em termos de linguagem prática, você às vezes fica doando por muito tempo o que você poderia contrair e segurar. Você vai estabelecer uma comunicação melhor dessas frequências, que são frequências do universo, o elemento fogo e o elemento metal, você vai conseguir melhorar essa sua qualidade de entrega
e de segurar, de doação e de receber. Não ficando muito tempo doando e recebendo pouca energia. E aqui o satélite da tua sessão é a sua mãe. E tem uma subseção da sua mãe aqui. Tem a memorativa de um acidente. Então, ela é falecida. Sua mãe é falecida. Muito bem. Então, você vai colocar a mão no seu fêmur esquerdo, na coxa esquerda, e a sua mão direita no coração, que vai representar toda a circulação. E aí, inspira, expira. Ok, senti agora que ficou leve. É legal, às vezes, dar uma andada depois da sessão, só para sentir se houve alguma diferença que você estava sentindo antes e depois. Não dá uma andada na sua sala, só para dizer o que você sente diferente em você. Calor. Calor, né? Muito calor, coisa rara. Porque a energia estava tão estagnada no quadril que agora vai se reorganizar. E ela vai expandir. Então, esse fogo vai expandir para você e não para fora. Em termos de body talk, quando a gente faz uma implementação, pode haver mais informação. Então, eu vou questionar se tem mais coisa a fazer e o tempo que você precisa processar esse trabalho. O que indicaria para você, se você quisesse continuar uma sessão de body talk, quanto tempo você precisa fazer um outro trabalho? Então, aqui ainda tenho prioridades e eu vou fazer um aspecto avançado de body talk que a gente chama de Symphony. Nós vamos reorganizar e recontextualizar toda a tua lombar em relação à consciência natural dela, que é fundação, apoio, flexibilidade, solidariedade, que é um aspecto específico da coluna, quanto ser solidária e quanto parar de ser solidária. Né? Ou seja, quanto você tem que resistir às vezes e pegar, a não ficar muito solidária. Isso vai levar 3 meses de processamento. Nós vamos vincular isso a uma nova coordenação de matrizes no pequeno cérebro dentro do cerebelo, que é muito específico em fazer essas coordenações. Vinculado ao tálamo do cérebro, com a porção 8, que lida com a organização do sistema nervoso, e voltar isso para o grande general do corpo, que é o fígado. Fígado é o planejador e organização da vida. Ele também é conhecido na medicina chinesa como o guardião da alma. Então, aqui é que a gente quer ver, nesses 3 meses, você dar conta de processar essa sua história pessoal de vida, para depois de 3 meses a gente poder trabalhar na sua história de alma. Vamos implementar isso agora. Você pode colocar a mão no coração e a mão no fígado. Mão direita no fígado, mão esquerda no coração. Eu vou segurar lá. Inspira, expira. Que o calor mudou e ele mexeu mais pelo assoalho pélvico e subiu. Sente a sua cervical, se você sente alguma mudança na cervical, mexe ela um pouquinho. Parece mais flexível. Sim, e ela está inflamada. Está um pouco menos dolorido. Sim. Que bárbaro. Essa é a sua sessão. Então, se você fosse pensar numa nova sessão de body talk, poderia ser daqui em 3 meses, porque é o processo que o seu corpo precisa para tomar toda essa consciência e toda essa expressão.
Utilize o córtex diariamente com foco no que você sentiu aqui, porque isso aumenta a possibilidade de melhoras, porque você mantém um foco consciente quando você aplica o córtex. Combinado. É. Então, o Body Talk Acesso é um curso que a gente vai dar aqui, tem 5 técnicas que você aprende, e esse curso vai ter 3 horas de duração cada dia, e vai ser no dia 1º e dia 2 de agosto, das 9 às 12. Né? Das 9 às 12, sábado e domingo, né? Que é o curso que a gente está também trazendo vocês do Colibri para dentro. Quem quiser, através do Colibri, chegar, vai ser uma honra para a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta nesse momento, algo que vocês gostariam de questionar sobre tudo que ouviram, fiquem à vontade, que acho que a gente tem mais um tempinho aqui que a gente pode tirar algumas dúvidas, ou mesmo sobre o que vocês observaram da sessão, né? Márcio, uma perguntinha. Você fez essa sessão agora com a Andrea, né? Nós aqui que estamos assistindo, né, ou junto, a gente sente alguma coisa também? Alguma vibração vem para nós ou não? Sim, exatamente. Essa é uma pergunta fantástica. Então, se a gente pensar que a mente não é separada do corpo, nós somos separados? Não. Então, vocês vão pegar carona na história de vocês de uma forma que você desdobra o que você observou dela. Então, pode ser que alguns de vocês tenham algumas dessas questões de lombar ou de relação de fluidez e talvez tenham sentido diferença em vocês mesmos. Porque isso é chamado mecânica quântica. Quando a gente entende que existe um desdobramento quântico, existe uma história nossa que é entrelaçada, mesmo que não fosse consciente. É a visão do modelo cartesiano que separa nossas histórias pelo um tempo ilusório e acha que a gente está aqui vivendo realmente separado um do outro, como ilhas. Quando, na verdade, nós estamos todos contextualizando histórias. Nós estamos envolvidos no inconsciente coletivo, de alguma forma. O potencial do observador em sessões coletivas é pegar carona e sentir melhoras. Muitos dos meus alunos, quando eu faço a aula, e eu estou fazendo as sessões, demonstrações para um aluno, pegam carona na cura. A sua pergunta é pertinente, que você deve ter sentido alguma coisa já, né? Isso que é legal, né? Muito bacana. Obrigado por essa pergunta. A gente acaba se envolvendo, né? Não tem Sim, como, o ser né? humano tem história separada. Isso que é bacana. Obrigada. Márcio, eu tenho uma pergunta também. Bom, primeiro eu queria dizer que achei sensacional. Eu estou gestante de 31 semanas. Eu queria saber se tem alguma restrição para gestante ou se está tudo certo, porque já nos primeiros toques já aconteceu um montão de coisas, né? Sim. E, enfim, a minha sensibilidade é grande e aqui ficou over. Então, eu queria saber se está tudo certo. Não só tudo certo, está maravilhoso. Os bebês body talkers adoram. Uma das coisas mais bacanas durante a gestação é que o bebê conversa durante a sessão de body talk. Então, tem mães que durante a sessão e pais que falam assim, mas isso aconteceu semana passada, o bebê sabe. Sim, porque a mente dele está sendo moldada pelo meio ambiente. Então, você já pode tratar os traumas e tratar os equilíbrios durante a gestação como um todo. Então, quando você faz um córtex em você, o seu bebê está recebendo um córtex. Isso é um dos fatores que fez a gente trabalhar com body talk em gestação e parto. A gente trabalha muito do parto humanizado com body talk, ou parto natural, porque a gente consegue ir trabalhando a consciência do todo e a criança se prepara de forma diferente para a chegada ao mundo. Muito bem, ele Então, está tem uma jornada respondendo de conexão. agora.
É uma jornada de bastante conexão. Você pode usar o Cortes diariamente, vai ser benefícios. E principalmente ensinar seu parceiro, seu marido, para que ele aplique durante o trabalho de parto. Muito bem. Porque às vezes você está na partolândia e você está entrando numa ocitocina, você não vai lembrar de fazer, mas ele pode fazer para você e isso aumenta a ocitocina. A Isadora é um exemplo disso. O parto da Vitória foi um parto orgástico. Ela ficou 72 horas em orgasmo pós-parto. Ela não teve dor, ela teve orgasmo para parir a Vitória. Isso foi bem legal. Ela vai agora, acho que, fazer um programa na GNT sobre isso. Vai ser entrevistada na GNT sobre o parto orgástico. Porque essa é uma experiência real para ela. E foi body talk ali junto com ela. Então você está em boas mãos, não tem contraindicação nenhuma. Por que a gente fala que não tem? Porque eu trabalho com a sabedoria inata, então é não invasivo. Diferente se eu estivesse fazendo um ajuste cervical ou colocando uma cultura, as chances de eu poder fazer uma coisa incorreta são maiores. Eu estou dependendo mais do meu ego versus da sua sabedoria inata. O body talk depende muito da sabedoria inata do cliente. Então é um poder que vem de dentro para fora, não é um poder que eu coloco de fora para dentro. Muito bem. Obrigada, adorei. Ótimo. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou uma curiosidade sobre o sistema? Márcio, o que você vai dar nesse curso, nesses 2 encontros, nesses 2 dias? São técnicas? Você vai ensinar para a gente algumas técnicas? O que é basicamente? Ótimo. Você vai aprender 5 técnicas e uma 6ª técnica que a gente chama de socorro rápido, que atende situações de emergência. Nessas 5 técnicas, a gente colocou um desenho delas para apoiar o corpo holisticamente. Então, a primeira técnica é o Cortes, que você acabou de aprender. A segunda é a comutação, que lida com o limiar de estresse no cérebro. Então, nós vamos modular esse limiar de estresse para a gente lidar melhor com experiências e não comutar. Comutar significa ficar preso no limiar baixo ou aumentar o limiar mais e ficar boca roda. Ele faz quadradinho, tá? Fica lá na cima. Abriu o microfone da Isadora. Fecha o microfone, amor. De cima para baixo. É que eu vou fechar para ela. 3 de cima para baixo. A Vitória E aí, tá piada, né? Tá dormindo. 3. Ok. Então, aí você aprende essas 5 técnicas. E a terceira técnica que você aprende é a hidratação. Você vai aprender a hidratar o corpo e melhorar a relação com a absorção de água, que vai envolver a absorção de nutrientes, vai envolver aumento de imunidade, porque a linfa está muito relacionada à hidratação. E a linfa, literalmente, é a sua imunidade no corpo. Você vai trabalhar a química do corpo, nós vamos organizar bactérias, vírus, parasitas, a gente vai equilibrar a dinâmica do ecossistema químico do corpo, para melhor lidar com parasitas, bactérias, para melhor não reagir exageradamente com alergias ou intolerâncias a fatores comuns do ambiente. E você vai aprender uma 5ª técnica que chama os recíprocos, que envolve 17 pares musculoesqueletais que vão trabalhar meridianos, chakras, força muscular, coordenação. Então, um curso bem holístico, de certa forma, que tem que ser aplicado diariamente para ter realmente benefícios mais profundos. Porque eles não substituem sessões de body talk como essa que você viu que eu fiz para a Andrea. Mas ela é um ótimo apoio para o tempo que a pessoa fica entre sessões de body talk. Por isso que também foi criado esse sistema, para a pessoa ter um autocuidado e dessa forma a gente se aprofundar mais no processo terapêutico, filosófico e mental que o body talk traz, que é o processo de individuação, o processo de iluminação que o body talk pode alcançar. Então, essas 5 técnicas vão ser passadas no acesso. Você não aprende a fazer o teste muscular e montar uma fórmula. Você aprende a aplicar cada técnica na sequência, conforme eu vou lhe ensinando. Geralmente, as 4 primeiras técnicas são aprendidas já no sábado, e no domingo a gente faz o recíprocos e aí aplicamos as 5 juntas de novo. Então, nos 2 dias, você recebe sessão 2 vezes, porque você vai fazer a aplicação e você 2 vezes das técnicas. Você recebe também como material uma apostila do Body Talk Acesso, que contém toda a informação técnica e as técnicas em si, para você ler e poder fazer sua autoaplicação, continuar seu trabalho. E você vai receber também um certificado de aprendiz, né, de acesso, de que você aprendeu a fazer essas técnicas. É isso tudo que engloba esses 2 dias.
O socorro rápido é uma técnica, que é a sexta técnica, para emergências de grande ou pequeno porte, ou seja, de risco de vida ou de não risco de vida. É uma sequência de 5 passos que a gente faz para atender situações de emergência. Muito bom com as crianças. Às que elas batem, se machucam, a gente sai fazendo cortes, sai fazendo a sequência nelas do acesso, do socorro rápido, e elas melhoram mais rápido daquela experiência. É uma experiência de consciência que elas estão tomando. Nada é acidental, tem a nossa visão filosófica do Body Talk. Obrigada, Márcio. Prazer. Então, aqui acho que está toda a explicação também, né? E a nossa visão, né, com vocês, é todas as pessoas que vieram através do Colibri, a arrecadação volta toda para vocês. Uma honra para a gente poder fazer isso. Mas que o Colibri continue sua jornada para além dos 25 anos, com certeza. Essa prática das 5 técnicas, quando você internaliza ela, quando você aprende a fazer a sequência, você vai conseguir fazer em 10 minutos por dia. O intuito é de ser uma prática eficaz e rápida. Então, no início, você pode levar um pouquinho mais de 10 minutos para poder fazer a autoaplicação, porque você não memorizou tudo, você fica olhando o manual. Mas uma vez que você memorizou bem as técnicas, em 10 minutos diariamente, você faz a sequência do acesso e recebe os benefícios dessa técnica. Quanto mais você aplica e por mais tempo, mais isso vira uma memória celular. Mais isso vira uma memória para o seu sistema cardíaco. O seu coração vai lembrando dessa organização e vai restabelecendo essa organização. E aí a sua saúde fica com manutenção maior, ou seja, prevenção. A gente primeiro às vezes remedia alguns contextos e depois você fica num estado preventivo com a técnica. Podendo às vezes fazer não diariamente, mas 3 ou 4 vezes na semana para manter teu estado preventivo. Geralmente depois de 30 dias seguidos a gente fala que você pode começar a intercalar e fazer 3 ou 4 vezes por semana a sequência do acesso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de trabalho, informação, material que eu tenho, a gente está no Instagram com o Márcio AB Ribeiro. E no Instagram você pode ver vídeos. Eu também tenho uma trilha de autorrealização que eu gravei durante a pandemia, de 5 dias. Acho que a André acompanhou, né, André? E é bem interessante, as pessoas estão dando um ótimo feedback de como aplicar os conceitos da trilha de autorrealização no dia a dia, como tomada de consciência para lidar com os aspectos de estresse, principalmente que foram exagerados pela pandemia. Ó. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço aí, torço para que a gente se encontre no curso e outras pessoas também. Nós que agradecemos. Márcio, muito obrigada, em nome do Colibri e de todas as outras pessoas que estão aqui presentes. Foi muito esclarecedor. A gente sempre ouvia a Isadora falando um pouquinho a respeito, mas fica muito assim no ar, né? O que é, o que é, o que não é. Então, fico muito feliz. E eu vou continuar divulgando e, assim, está gravado aqui, né? Então, de repente, divulgar também essa gravação para pessoas que não puderem estar presentes, né? Alguns pais. Acho que a Isadora vai disponibilizar para você também os slides. Você pode compartilhar os slides. Não há nenhuma questão de copyright com eles. São informações, às vezes lendo, as pessoas podem também ter um pouquinho mais de clareza. Que legal, que legal. Vou falar para ela, já tinha pensado nisso, então ela deve mandar para você até amanhã. Sim, sim. Muito obrigada. Então, agora eu gostaria de, se ninguém tem ainda alguma pergunta, eu posso fechar com o nosso verso que eu iniciei. Firme, coloco-me na existência. Seguro, percorro os caminhos da vida. Amor, trago no âmago do meu ser. Esperança, ponho em cada fazer. Confiança, cunho em cada pensar. Estes 5 dão-me a minha meta. Estes 5 dão-me a existência.
Acho que teve tudo a ver, né? Com o que você falou. Sincronístico. Não é? Coincidências não existem, né, Márcio? Tá Não, tudo certo. não. Eu agradeço, então, imensamente. Muito, muito obrigada. Obrigado. Bom descanso a todos. Obrigada.